Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Talento em Foco. Aquele programa que sempre traz para você uma orientação, uma dica, uma estratégia para você conquistar e se manter no mercado de trabalho. E hoje o nosso papo é muito sério. A semana passada nós falamos sobre a questão dos riscos psicossociais e eu recebi algumas solicitações para conversarmos mais diretamente sobre o que é a ANR, quais as implicações, como avaliar, como medir esses riscos psicossociais para que todo mundo fique aí antenado. Mesmo que você não tenha uma função, uma atribuição de gestor, é muito importante que você também conheça sobre o que a ANR trata, o que são esses riscos psicossociais e o que é que nós podemos fazer também para ter um dia a dia de trabalho mais leve, não é? Muito bem. Uma coisa que é bem importante aqui, eu já vou começar com os você sabias quentes, né? Mas olha só, você sabia que o Brasil é o segundo maior país do mundo em incidências de burnout? Burnout é aquele total esgotamento físico, mental e emocional que a pessoa ela acaba estando bem em qualquer outro ambiente, mas a hora que ela pensa em ir para o trabalho, ela fica se agarrando nas árvores e nos postes para não chegar lá. Ela prefere fazer qualquer outro tipo de trabalho do que o trabalho que ela desenvolve. O burnout ele é uma doença sistêmica. O que eu quero dizer com isso? É uma doença que ela é provocada pelo ambiente. É um estresse laboral. E o mais interessante de tudo isso é que, infelizmente, as organizações elas têm processos muito frágeis para detectar o burnout, para poder agir sobre ele. E um outro ponto interessante também, que a partir de maio, essa questão dos riscos psicossociais já não é mais uma escolha da organização em gerir ou não. Agora está na norma. Da mesma maneira como as organizações elas precisam identificar os riscos físicos, os riscos mecânicos, os riscos químicos, ela também vai precisar identificar os riscos psicossociais e colocar tudo isso no plano de gerenciamento de riscos e trabalhar estratégias para que isso possa não acontecer. E esse é um ponto importante. Então agora não tem mais escolha. Acabou. Gestão por injúria, assédio moral travestido de cultura organizacional, estratégias que causam danos às pessoas, né? Fantasiadas. Mas é uma estratégia de motivação. Ou então, aqui na empresa sempre aconteceu dessa forma. Essas falas agora já não podem mais ser aceitas, porque agora com a NR1 as organizações serão obrigadas por lei a mapear esses riscos, a colocar tudo num plano de ação. Por quê, gente? Porque não tem sentido o trabalho acabar com a saúde das pessoas. Não tem sentido o trabalho roubar a vida das pessoas. E eu não estou falando só de assédio moral, não. Tem o assédio moral, tem o sexual, tem o existencial, que é quando o trabalho toma todo o tempo da pessoa que ela sequer pode cuidar de outros papéis que ela tem na vida. Então, tudo isso a ANR está de olho. E aí, vamos entender uma coisa bem interessante. Quando nós falamos de riscos psicossociais, eu não consigo deixar de pensar na definição de saúde da Organização Mundial. O que é saúde para a Organização Mundial de Saúde? Não é apenas ausência de doenças. Você sabia que uma pessoa pode não ter doença nenhuma e mesmo assim ser caracterizado como um indivíduo pouco saudável? Por quê? Dentro do processo da definição do Ministério da Saúde, a saúde não é apenas a ausência de doenças, mas é um bem-estar
físico, psíquico e social. Então, você pode não ter doença nenhuma, mas se você está passando por um processo de estresse, isso já compromete. Aí você vai me dizer, nossa, mas essa definição de saúde da OMS é uma utopia. Talvez seja, mas por que não olharmos para aquilo que pode ser e melhorarmos cada vez mais? Então, é nesse sentido, lembrando que saúde é muito mais do que a ausência de doenças, é um bem-estar físico, mental e emocional. E de onde vem isso, né? Quando nós olhamos para a questão das conceituações, nós temos ali que nós somos seres biopsicossociais, e aí tem alguns autores que colocam uma quarta dimensãozinha aí, que é a dimensão espiritual. Então, o que que significa isso? Nós somos compostos pela nossa questão física, que nós já recebemos pelo nascimento, pelo DNA, mas podemos modificar pelos nossos hábitos, isso é muito importante. Por exemplo, você pode ter ali um gene que favoreça a obesidade, mas se você mantiver atividade física, uma dieta adequada, isso não vai se manifestar. Então, a primeira divisão é a divisão física, a mental, a emocional e a social. E quando nós falamos do adoecer nessas dimensões, se você tem uma doença física, você pode causar impacto no teu campo mental, no teu campo emocional, no teu campo social. Você pode estar passando por um processo que é basicamente emocional e levar a um adoecimento físico. Então, somos seres sistêmicos. Por isso que é tão importante olharmos para a NR com um cuidado que, ok, agora é por lei, mas que todo ser humano merece ter, não é? Então, vamos entender uma coisinha aqui. Nesse momento, então, como eu coloquei para vocês, a NR1, que tratava dos riscos químicos, físicos e ergonômicos, e aí todo o pessoal da saúde e segurança no trabalho tinha todo aquele mapa dos riscos todos, tudo muito mapeado nesse sentido. Agora, com o capítulo 1.5, foi incluído nessa NR os riscos psicossociais. E dentro desses riscos psicossociais, para quê? Para que a empresa também faça o mapeamento desses riscos, faça um plano de ação, já pense num conjunto integrado de programas que envolvam colaboradores, que envolvam lideranças, que envolva clareza no trabalho, para que quando isso tudo fica redondinho, nós temos uma probabilidade muito maior de ter saúde no ambiente relacional. Aí, você deve estar aí me perguntando ou se perguntando, né? Mas tá, o que especificamente compõe esses riscos psicossociais? Então, vamos lá. O assédio. Gente, o assédio, ele é danoso. O assédio moral, que é aquele que tem ele tem algumas características, né? Ele é direcionado, ele é frequente, ele é num período estabelecido de tempo, ele retira da pessoa as condições de trabalho, isola. O assédio moral. O assédio sexual, que diferente do assédio moral, que precisa acontecer com uma certa frequência, o assédio sexual bastou uma vez para ser considerado assédio sexual. O assédio existencial, que é quando a organização, a empresa ocupa tanto a vida daquele profissional que ele já não consegue mais vivenciar os outros papéis, papel de mãe, papel de pai, ter lazer, fazer uma pós-graduação, fazer um projeto para ele de vida, porque a empresa engole e esgota a vida daquela pessoa. Então, o primeiro risco psicossocial, os assédios, que nós precisamos tomar muito, muito cuidado. Às vezes, nós normalizamos comportamentos agressivos e deselegantes. Ah, mas isso aqui é da cultura. Acabou. Pode não. Pode, mas não. E aí,
indo nessa estrada fora, metas inatingíveis. Olha, colocar metas é fundamental para que a gente tenha desempenho. Agora, essas metas, elas precisam ser realmente alcançáveis, porque senão acaba gerando uma angústia, uma ansiedade tão grande e aí acaba comprometendo, né, todo o processo que a gente já conversou aqui do cérebro, entra em cena o cortisol, sai de cena as funções executivas do córtex pré-frontal, que é o que nos ajuda a solucionar os problemas, né? Então, olha o dano, né? Outro ponto é a sobrecarga de trabalho também. E é aí que as empresas precisam olhar com muito cuidado para a engenharia de cargos, que é o que define, é o que desenha aquele cargo. Um cargo que ele é desenhado de uma maneira desastrosa, a pessoa fica numa rodinha de hamster. Imagina que você é um gestor do nível tático, mas passa 75% do teu tempo correndo atrás de questões operacionais. Esse é um cargo que precisa ser redesenhado. Então, um ponto que pode gerar muito estresse também, que aí é a empresa que precisa cuidar, é essa questão da organização no trabalho, a clareza, o que é para fazer, quais são os indicadores, quais são as metas. Então, conversas de feedback apoiadoras, porque eu tenho comigo que todo gestor, ele é mentor do time. Então, se aquela equipe ou se aquele profissional, ele não está performando, vamos entender por que aquele comportamento está acontecendo. E o feedback nada mais é do que para você olhar para isso com carinho, verificar o que está acontecendo, o que levou aquela situação a se instalar e criar estratégias para sair daquilo. É simples assim. Não é para humilhar ninguém, não é para diminuir, não é para afastar, mas olha a maturidade emocional que nós precisamos ter. Então, é muito interessante essa questão da organização do trabalho, da qualidade da comunicação. A comunicação é, em primeiro ponto, né? Ser elegante, ser uma comunicação assertiva. A comunicação, quando ela é passivo-agressiva, ela gera estresse, ela gera afastamento. Então, a comunicação, o estilo de comunicação, o estilo de liderança, quando numa organização você não tem segurança psicológica e, ao contrário disso, você tem violência psicológica. Então, esses são fatores de riscos psicossociais diretamente atrelados ao trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouço com muita frequência as pessoas dizerem para mim, porque essa empresa me estressa. Não, não é empresa. A pessoa já traz com ela um conjunto de fatores estressantes. E nós precisamos separar bem direitinho, porque a NR ela vai atuar naqueles riscos psicossociais que têm a gênese nas relações e no trabalho. Fora disso, a empresa não tem como gerir. Então, é importante ter esse devido esclarecimento, porque seria uma armadilha nós acreditarmos que a empresa tem que dar conta de todo tipo de estresse, de todo potencial de estresse. A empresa precisa objetivamente monitorar, mapear, monitorar, registrar e fazer planos em relação a esses riscos que vêm no trabalho. E olha, ainda tem mais, né? Então, sobrecarga de trabalho, as metas que não são alcançáveis, a violência psicológica, bullying também, isso é uma coisa muito triste, porque acaba com uma pessoa. Bom, eu não desejo para ninguém que passe por processos de assédio, porque quem já passou sabe o quanto isso derruba, o quanto compromete a vida profissional, compromete a vida pessoal. Outra coisa,
que também precisa ser avaliada quando falamos de riscos psicossociais. Microgerenciamento, falta de autonomia. Por que eu estou falando isso? Eu sempre oriento os meus clientes a pensar o seguinte: o desempenho, ele não é fruto apenas da competência isolada de um profissional. O profissional, ele pode ser muito competente tecnicamente, ele pode ter uma aderência incrível das competências comportamentais junto do cargo. Agora, o desempenho mesmo é a somatória do que o profissional traz com o ambiente. Então, precisa verificar como é que está essa cultura organizacional. Ela favorece o desempenho, ela favorece uma segurança psicológica ou ela está favorecendo um clima tóxico. Peter Drucker, se você não leu, olha, pesquise sobre Peter Drucker. Ele tem uma frase que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, é muito importante pensar, não adianta eu trazer um profissional maravilhoso das galáxias e o ambiente não permitir que ele performe. Por quê? Porque o clima é tóxico. Clima tóxico adoece as pessoas. Outra coisa, conflitos também. Conflito é algo que nós precisamos mapear como riscos psicossociais por um motivo, né? Nós achamos sempre que os conflitos eles são interpessoais e não. Às vezes a gênese do conflito está num processo, está numa forma de fazer a tarefa, está num papel e aí ele está no conflito de papéis e aí ele aparece no conflito relacional. O conflito ele não é ruim. Ele não é ruim. A maneira como nós conduzimos pode ser disfuncional, ou seja, causar rupturas, causar inimizade, causar todo tipo de dano naquele tecido social, ou se ele for gerido com recursos, ele pode chegar a entendimentos e a criação de pontes. Então, conflitos que são mal geridos, que são ignorados, lideranças que muitas vezes não tem o devido preparo para observar, para escutar, para fazer as perguntas, para ser parceiro, porque a liderança, como nós já falamos aqui, inclusive quando estava a Darlene e a Gabi, ela é um processo totalmente relacional. Então, se você está num cargo de liderança, é nobreza obrigatória ter essas habilidades de relacionamento. Então, essa questão de uma liderança abusiva, uma liderança despreparada, isso configura todo esse conjunto de coisas que eu falei aqui para você, configura o risco ou configuram os riscos psicossociais. E é muito interessante quando nós trabalhamos isso, né? Porque aí não precisa ser muito inteligente para enxergar o que isso causa quando está numa organização, né? Então, pensa naquela combinação clássica do perde-perde. Perde a empresa porque compromete a imagem. Uma empresa, mas é só imagem? Não. Se você vai fazer um valuation de uma empresa que é bem posicionada no mercado, é uma coisa. Agora, pega uma empresa que está toda manchada. Então, vamos lá. A imagem da empresa. Quando nós temos um ambiente, né, caracterizados por esses riscos, nós temos um absenteísmo muito grande. Nós temos uma rotatividade de pessoal muito grande. E olha, gente, eu que trabalho, né, caçando diretores aí para colocar nas cadeiras, vejo que não é tão fácil assim substituir um bom profissional. Não é mesmo, é uma luta. Então, olha, temos aí a rotatividade de pessoal. Agora, esse profissional ele pode não ir embora, ele pode ficar e ter o presenteísmo. O que é isso? É aquele profissional que ele está lá no trabalho, mas ele não está rendendo nada. Então, é como se ele não estivesse.
isso é muito triste, tanto para a empresa quanto para o profissional. Então, nós temos aí presenteísmo, nós temos processos trabalhistas, nós temos custos com a saúde, nós temos aumentos em acidentes de trabalho, nós temos, bom, perda de produtividade, imagem negativa da organização, que eu já falei para você. E aí, né, para a pessoa também, gente, ela pode chegar num adoecer, ela pode começar a desenvolver crenças limitantes sobre o potencial dela, ela pode se recolher, ela pode se enfraquecer realmente, mentalmente, emocionalmente, ela tem uma queda violenta da qualidade de vida. Para quê? Olha isso. Precisa não. Precisa disso tudo não. E aí, depois que nós olhamos para esse cenário nada bonito, né, dos impactos quando esses riscos psicossociais estão presentes na organização, você já deve estar se perguntando, tá, mas e daí, né? E daí? Como é que a gente faz para ter um caminho metodológico para fazer esse mapeamento de riscos? Pergunta interessante. Por quê? O mapeamento de riscos psicossociais, por mais que muitas vezes nós estejamos falando de questões subjetivas, né? Porque é muito bacana você trabalhar com alguém que você tem sinergia e que aí 1 mais 1 acaba virando 18, né? De tão criativo que fica. E é muito mais desgastante termos que trabalhar com pessoas que não têm tanta afinidade assim. Isso é um aspecto subjetivo. Mas o que nós precisamos ter em mente é que, quando se trata de um mapeamento de riscos psicossociais, existem instrumentos validados cientificamente que olham para grupos para categorias de análise e que permitem à organização ter um diagnóstico. Então, no momento que nós temos um diagnóstico, que nós temos um mapa do que está acontecendo, nós temos muito mais clareza para adotar estratégias para bloquear aquilo, para orientar, enfim, né? Então, quando nós falamos dessa questão dos instrumentos, basicamente, nós temos 4 instrumentos que eles são bem interessantes. Olha, se você quiser conhecer mais profundamente, entra lá no meu LinkedIn, que eu publiquei um artigozinho chamado Ambiente de Trabalho que adoece em silêncio, virou pauta obrigatória e oportunidade. Eu trago os instrumentos ali. Então, para tratar desses instrumentos, nós temos o COPSOC. O COPSOC, ele teve origem na Dinamarca e ele trabalha algumas dimensões. Então, ele trabalha demanda no trabalho, que tem a ver com sobrecarga, com ritmo, com complexidade das tarefas, que pode gerar aí uma sobrecarga mental. Ele trabalha o controle sobre o trabalho, a questão da autonomia, e como que essa autonomia influencia nas decisões. Trabalha o suporte social, trabalha recompensas, os riscos para a saúde e o valor e significado do trabalho. Eu gosto muito desse instrumento. Existe também o ISTAS 21, que ele é um pouco adaptadinho ali do COPSOC, que é esse instrumento, né, dinamarquês, que ele trabalha com 21 dimensões agrupadas em alguns blocos. Então, que bloco? Demandas psicológicas, controle sobre o trabalho, apoio social e liderança, recompensas, riscos de violência e assédio, satisfação e saúde. E aí tem um que aqui no Brasil está sendo muito usado, que é o HSE-IT, que ele foi desenvolvido lá no Reino Unido e ele é focado em 6 áreas principais que afetam a saúde psicológica do colaborador. Então, é a demanda, que é a quantidade de trabalho, o ritmo, a carga mental, o suporte, o controle, as relações interpessoais, a clareza de papéis e as mudanças. Existe um outro instrumento também chamado SCAN, que ele trabalha no nível da saúde emocional e, assim, como
eu gosto muito de alicerçar todas as decisões em metodologia. Então, quando eu trabalho com isso nas organizações, eu gosto muito de aplicar todos esses inventários, porque aí dá uma visão bem bacana para a gente do que está acontecendo. E isso é interessante que você saiba também que não existe um único instrumento recomendado, tá? Ah, o Ministério do Trabalho recomenda que seja feito por esse instrumento. Não. Eles recomendam que sejam feitos com instrumentos validados cientificamente. Então, como que é o processo aí? Nós aplicamos esse instrumento, né? Coletamos, preparamos as pessoas. Nenhuma pesquisa pode ser aplicada sem o devido preparo, que as pessoas entendam o propósito daquilo. Então, prepara as pessoas, aplica a pesquisa, analisa a pesquisa, faz um plano de ação. Eu gosto muito de ter comitês também trabalhando junto, para que a gente possa realmente criar estratégias que dialoguem com a necessidade daquele cargo. Por isso que é uma alfaiataria. Por mais que a empresa seja do mesmo ramo, pode ser que o que está necessitando uma organização é muito diferente da outra. Então não dá para pegar algo bonitinho feito e dito assim, olha, aplica. Não. O mapeamento é o ponto fundamental. E aí, quando nós fazemos esse mapeamento, nós podemos trabalhar com o plano de ação. Então, esse plano de ação, que ele é um documento que ele é anexado aos outros documentos, né? Ao gerenciamento de risco, ao risco ocupacional. Então, você coloca lá qual é o grupo, qual é o risco, qual é a ação e qual é o status dessa ação. Então, essa documentação, ela vai precisar estar muito bem feita aí na organização, tá? E aí, né? Mas será que só o mapeamento vai resolver e esse plano de ação? Na verdade, não. A gente precisa olhar a questão como um todo. Monitoramento de clima, então, pesquisas de clima, grupos focais, né, para detectar ali como é que está a temperatura. É uma coisa que é muito importante, ter o código de ética e conduta na empresa, isso é fundamental, porque inclusive um documento que quando nós estamos trazendo um novo profissional para a organização, ele já precisa ser bem trabalhadinho nesse código de ética e conduta. O código de ética e conduta não é para fazer bonito só não, sabe? É para que periodicamente você revisite aquele código. Eu tenho um cliente que cada vez que eles vão fazer uma reunião ali com toda a equipe, eles abrem o código de ética, revisitam um item e avaliam aquilo com todo o grupo. Então, um código de ética, trabalhar políticas claras, trabalhar pesado no treinamento com as lideranças, isso tudo ajuda muito a trabalhar de uma maneira sistêmica os riscos psicossociais. E agora eu vou encerrando. E aí você deve ter percebido que hoje eu não falei o nome de ninguém aqui, né? Não, mas não fica de mal não, não magoa. É que eu gravei esse programa. No momento em que esse programa está no ar, eu estarei em Fortaleza, acompanhando os comentários de vocês ali também no chat. E mais uma vez, gente, eu agradeço demais a presença. E lembrando, sempre que você quiser um tema, manda aqui pra gente que nós vamos ter a maior alegria de tratar esse tema com você. Um grande abraço, que você tenha uma semana linda, leve, inspiradora e cheinha de realizações. E até a próxima semana.